Olá, alunos! Nós iremos iniciar o estudo da anatomia e da fisiologia dos vertebrados. Os animais pluricelulares, eles são, na sua grande maioria, uma reunião de sistemas intimamente integrados, que interagem de forma harmônica e eficiente. Cada sistema ele contribui para o bom desempenho dos demais sistemas, de modo que a deficiência de um único sistema pode comprometer o funcionamento do organismo todo. Essa interação dos diferentes sistemas possibilita aos animais manterem dentro de certos limites um meio interno constante, tanto em composição química quanto em ritmo de atividade. Esse equilíbrio dinâmico entre as funções do organismo é denominado de homeostase. Os sistemas que compõem o corpo humano, eles são classificados em sistema de nutrição, que são o sistema digestório, respiratório, cardiovascular e excretor. Os sistemas de coordenação, que é o sistema nervoso e endócrino, o sistema de sustentação e locomoção e o sistema reprodutor. Nós iniciaremos pelo sistema digestório. O sistema digestório ele tem como funções básicas a ingestão e a digestão dos alimentos, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos restos não digeridos ou não absorvidos pelo sistema digestório. Os alimentos ingeridos, eles precisam ser processados para serem aproveitados na forma de nutrientes pelas células, já que os alimentos eles são macroscópicos e as células são microscópicas. Então, a digestão é todo esse processo de quebra do alimento para torná-lo assimilável pela célula. Desse modo, o amido, que é um carboidrato grande, um polissacarídeo, ele é reduzido a moléculas menores de glicose. As proteínas, que são polímeros grandes, são fragmentadas em aminoácidos, que são os seus monômeros. Os lipídios, eles são processados até seus componentes básicos, como os ácidos graxos. E os ácidos nucleicos são transformados aí em nucleotídeos. Uma vez transformados, quebrados, esses nutrientes eles podem ser utilizados pelas células. Então, dentro do alimento existem aqueles nutrientes que precisam ser digeridos, que são os carboidratos, lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos, e existem aqueles nutrientes que não precisam ser digeridos por serem pequenos e conseguirem ser absorvidos sem necessidade de digestão, que são a água, os sais minerais e as vitaminas. A digestão, ela compreende um processo que ocorre pela ação conjunta de dois tipos de evento. Existe a digestão mecânica e existe a digestão química. A digestão mecânica é aquela que é desencadeada por diferentes movimentos que reduzem o tamanho das partículas do alimento, mas não alteram a composição do alimento. É realizada pelos dentes, pela língua e também pela musculatura dos órgãos que compõem o sistema digestório, como o esôfago, o estômago e os intestinos. A digestão química, ela constitui-se de reações químicas que alteram a composição dos alimentos ingeridos, atuando assim na estrutura dos nutrientes. Essas reações, elas são desencadeadas pela mistura de secreções contendo enzima. E também ocorre a digestão química pela ação de outras substâncias, como, por exemplo, o ácido clorídrico no estômago. Então, o sistema digestório humano ele é formado pelos órgãos que constituem o tubo digestório e pelos órgãos e glândulas anexas. Então, os órgãos que compõem o tubo digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, que termina em reto e ânus, e os órgãos e glândulas anexas são os dentes, a língua, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. E na porção final do intestino grosso existe aí o apêndice vermiforme. Iniciaremos falando da boca.
A boca, ela corresponde à entrada do sistema digestório. No interior da boca localizam-se os dentes e a língua, que participam aí do início da digestão. Na boca ocorrem processos tanto mecânicos, sem a participação de enzimas, e também a digestão química, com a participação de enzimas. A digestão mecânica, ela consiste em fenômenos físicos como a mastigação, que é o processo de fragmentação em que os alimentos eles são cortados, rasgados e triturados pela ação dos dentes, e existe a deglutição, que é o ato de engolir os alimentos com o auxílio dos movimentos da língua. Então, a deglutição nada mais é do que engolir. Durante a mastigação, ocorre o processo da insalivação. O processo da insalivação é um processo químico, em que consiste a mistura do alimento com a saliva. A saliva, ela apresenta uma enzima denominada de amilase salivar, que também é denominada de pitialina. Quimicamente, na boca, ocorre o início da digestão do amido e do glicogênio, os quais são quebrados em carboidrato menores, que é a maltose. A amilase salivar é uma enzima que ela age em pH neutro, aí de aproximadamente 7. A saliva ela é produzida aí por 3 pares de glândulas salivares, que são as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. A saliva ela é composta por 99,5% de água, 0,1% da enzima amilase salivar e 0,4% aí de outras substâncias e sais minerais. Um estímulo nervoso ele vai desencadear a liberação da enzima. Então, ao sentirmos cheiro da comida ou vermos um prato apetitoso, isso aumenta a liberação da saliva e é por isso que existe a expressão de água na boca. Faringe e esôfago. A faringe é um canal que conecta a boca ao esôfago. Serve também para a passagem do ar no sistema respiratório. Então, a faringe é um órgão que participa de 2 sistemas. Participa do sistema digestório, que é via de passagem do alimento da boca até o esôfago, e também serve de via de passagem do ar das cavidades nasais até a laringe. O esôfago ele é um tubo de aproximadamente 25 centímetros por onde os alimentos são empurrados por movimentos involuntários e lentos realizados pelos músculos que são lisos, que são os movimentos peristálticos. Então, esses movimentos eles vão possibilitando aí a passagem do alimento através do esôfago até chegar no estômago. O alimento, por já ter passado por um processo químico na boca, ele recebe o nome agora de bolo alimentar. No estômago, o estômago ele é um órgão muscular em forma de bolsa e ele apresenta 2 válvulas, a cárdia e o piloro. Essa válvula cárdia, ela recebe esse nome porque fica próximo ao coração, mas ela também é denominada de esfíncter esofágico inferior, porque se comunica com o esôfago. E o piloro é também denominado de esfíncter pilórico. E esse piloro é a válvula que se comunica com a entrada do intestino delgado, a primeira porção do intestino delgado, que é denominada de duodeno. Ao chegar no estômago, o bolo alimentar ele sofre a ação do suco gástrico. O suco gástrico ele é constituído de ácido clorídrico e isso faz com que o pH mude e fique em torno de 2. Na boca o pH é neutro, em torno de 7, e no estômago, devido à liberação do ácido clorídrico, o pH vai mudar, vai ficar ácido em torno de 2. Com isso, a enzima que está na forma inativa pepsinogênio, essa enzima com a ação do ácido clorídrico ela vai ficar ativa, agora denominada de pepsina,
e a função dela é digestão das proteínas. Lembrando que na boca houve a digestão química do amido e do glicogênio, e agora no estômago há a digestão química das proteínas. Essas proteínas elas são fragmentadas em polipeptídeos, que são fragmentos proteicos menores. Ao sair do estômago, após horas de digestão, o bolo alimentar é uma massa ácida e pastosa que agora recebe o nome de quimo, que passa para o intestino delgado. Devido à insalivação na boca, o alimento foi denominado de bolo alimentar, e devido ao processo químico no estômago, o alimento passou a se chamar agora de quimo. Então, todo o processo químico que ocorre no estômago é denominado de quimificação. Existem alguns problemas relacionados aí ao estômago. As células da mucosa gástrica, ela produz um muco que protege a parede estomacal dos efeitos do ácido clorídrico que é produzido pelo próprio estômago. Entretanto, alguns fatores podem fazer com que a produção de muco seja afetada. Exemplo, o estresse, o uso de determinados medicamentos e também a ação de uma bactéria resistente à acidez do estômago, que é a Helicobacter pylori. Quando isso acontece, pode-se formar úlceras gástricas, que são feridas ocasionadas pela destruição das células do tecido epitelial que reveste o estômago pela ação do próprio ácido clorídrico, e também a gastrite, que é apenas a inflamação das paredes do estômago. Existe também a azia, que é causada pelo retorno do fluido digestivo do estômago para o esôfago. Vários fatores podem desencadear esse problema, entre eles a ingestão de grande quantidade de alimento e também alterações aí na musculatura que possibilita a abertura e o fechamento da válvula cárdia. Com relação ao intestino delgado, ele é o órgão responsável pelo fim da digestão química e também ele é responsável pela absorção dos nutrientes. O intestino delgado ele mede cerca de 6,5 metros de comprimento e ele é dividido em 3 partes: duodeno, que são os primeiros 25 centímetros, no qual é realizada a maior parte da digestão, e as 2 porções finais, jejuno e íleo, o local que é feita a absorção dos nutrientes que foram digeridos pelo sistema digestório. No duodeno, o quimo que está vindo do estômago, ele vai receber agora inicialmente 2 secreções: a bile, que é produzida pelo fígado, e o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas. O fígado ele comunica-se com o duodeno por meio de um ducto colédoco ou biliar, que transporta essa bile para a vesícula biliar, onde fica armazenado. Sem enzimas, né, a bile, contendo apenas sais biliares, ela funciona como um detergente, emulsionando as gorduras e transformando essas gorduras aí em minúsculas gotículas. Isso vai facilitar a área de contato dessas gotículas com a enzima lipase, que vai ser secretada pelo suco pancreático. Já o pâncreas ele comunica-se com o duodeno por meio do ducto pancreático. O pâncreas ele fabrica diversas enzimas digestivas que formam o suco pancreático, mas ele também libera o bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio tem como função neutralizar a acidez do quimo. Então, as enzimas que atuam no intestino delgado, elas não trabalham com meio ácido. O quimo que está vindo do estômago tem acidez em torno de 2. Então, o pâncreas libera o bicarbonato de sódio, que é para neutralizar essa acidez, e esse pH ele vai ficar em torno de 8,5 no intestino delgado. Então, o próprio intestino delgado também libera enzimas. Resumindo, no intestino delgado, o quimo vai receber a ação de 3
de 3 secreções: a bile, produzida pelo fígado, o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, e o suco intestinal entérico, produzido pelo próprio intestino. No suco pancreático existem as proteases, que vão agir nas proteínas, a amilase pancreática, que vai atuar sobre o amido, que muitas das vezes nós não mastigamos bem e o amido não é digerido corretamente na boca. Então esse amido que não foi digerido na boca, ele é digerido no intestino delgado pela ação da amilase pancreática. A lipase, que vai agir nos lipídios, as nucleases, que vão agir nos ácidos nucleicos. E as enzimas do suco entérico é a maltase, que vai agir na maltose, a sacarase na sacarose, a lactase na lactose, as peptidases, que vão agir nos fragmentos de peptídeos, porque as proteínas já iniciaram a digestão química no estômago. E existe também a lipase entérica, que é produzida pelo próprio intestino, e as nucleotidases, que vão agir sobre os nucleotídeos do DNA e do RNA. Após a digestão, as moléculas simples elas vão ser absorvidas pelas duas porções finais do intestino delgado, que é o jejum e o íleo, e são lançadas aí na corrente sanguínea. Os ácidos graxos eles são absorvidos na forma de pequeníssimas gotas, e eles são lançados aí nos vasos linfáticos, auxiliando aí na formação da linfa. A absorção intestinal ela é facilitada porque a superfície aí do intestino apresenta as vilosidades, que facilita a absorção, e apresentam ainda as microvilosidades, que aumentam ainda mais essa área de absorção. O fígado, ele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, porque além de participar da digestão, produzindo a bile, o fígado ele participa aí de muitos outros processos metabólicos, como o fígado ele armazena glicose na forma de glicogênio, ele armazena algumas vitaminas, a D, E e K, que são as lipossolúveis, e a vitamina B12, que é hidrossolúvel, armazena lipídio e certos minerais como ferro. O fígado produz várias proteínas, algumas relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, como a protrombina e o fibrinogênio. O fígado ele participa da retirada de nitrogênio dos aminoácidos e na síntese de aminoácidos, e também atua na destruição das hemácias velhas, já que essas células elas têm uma vida útil aí de aproximadamente 120 dias. Então essas hemácias, ao ficarem velhas, elas precisam ser destruídas. E também o fígado participa da detoxificação, ou seja, da remoção de substâncias tóxicas do sangue. O fígado quebra essas substâncias como álcool, medicamentos, poluentes, deixando essas substâncias menos tóxicas, e aí essas substâncias passarão a ser eliminadas pela urina, e também é liberada aí pela bile para ser eliminada aí juntamente com os resíduos. E por último, existe aí o intestino grosso. Ao passar pelo intestino delgado, o quimo, após receber as diversas secreções como bile, suco pancreático e suco entérico, ele passou por uma transformação, ele fica agora bastante líquido e ele é denominado agora de quilo, porque todo o processo químico que aconteceu no intestino delgado é denominado de quilificação. O intestino grosso ele apresenta aproximadamente 1,5 metros de comprimento e ele é constituído aí por 3 regiões. Existe o cico, que é o apêndice vermiforme, aí existe o colo ascendente, existe o colo transversal e existe o colo descendente e a porção final reto e ânus. Os colos eles constituem a maior parte do intestino grosso, é onde ocorre a absorção de água e a absorção dos sais minerais que ainda não foram absorvidos pelo intestino delgado. E no intestino grosso existe aí a microbiota intestinal, que é essas inúmeras bactérias que a gente chama que formam a flora intestinal. Essas bactérias elas são benéficas e protegem aí o corpo humano de micro-organismos causadores de doença. Além disso, sintetizam compostos como a vitamina K, que
é importante para a coagulação sanguínea e realiza a decomposição do que foi digerido e pode ainda provocar gases. No intestino delgado há a formação das fezes, que são constituídas por água, restos não digeridos de alimento, como a celulose, e por um grande número de bactérias que formam aí a massa fecal, cerca de 50%. As fezes elas são eliminadas pelo reto, que é um canal musculoso que se abre aí para o exterior do ânus. Sobre o controle hormonal da digestão, o processo digestório, assim como o controle das secreções, é realizado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. Então, o contato do alimento na parte final do estômago ativa as células a produzir gastrina, que é o hormônio que estimula a secreção do suco gástrico. O alimento, na hora que chega no estômago, a liberação desse hormônio faz com que estimule a liberação do suco gástrico. Aí acontece toda a digestão química do estômago. Esse alimento agora é chamado de quimo. Quando esse quimo ele chega no duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, a acidez do quimo, que é em torno de 2, ativa a produção de um outro hormônio denominado de secretina. Esse hormônio ele vai estimular o pâncreas a liberar o bicarbonato de sódio para poder neutralizar o pH. E isso faz com que o pH mude para em torno de 8,5. Ainda no duodeno, ele secreta um hormônio denominado de colecistocinina, que estimula o pâncreas a liberar as enzimas do suco pancreático e também estimula o fígado a liberar a bile. E o duodeno ele precisa avisar ao estômago que não há necessidade mais dele ficar liberando o suco gástrico com o ácido clorídrico. Então ele libera o hormônio enterogastrona. Esse hormônio ele vai inibir o peristaltismo e a liberação do suco gástrico pelo estômago. E assim nós finalizamos aí